Feliz Natal! É o que desejamos aqui de São Bento do Sul, Mato Preto, da nossa sala. Então não podemos deixar passar essa data sem trazer uma mensagem nos questionando o que nós achamos do Natal. Então, como é que é nosso Natal? Ele é o quê? Uma tradição? A gente vê tantas velas, tantas cidades iluminadas, a gente vê acompanhando na internet também qual é a cidade mais iluminada, Monte Carlo, Paris. Então tem tudo isso que se faz como tradição e também isso a gente cultiva as emoções do Natal. Músicas que se cantam no Natal, muitas vezes com bom conteúdo, e ela lembra assim da festa do Natal, porque a gente teve como tradição e isso provoca emoções. Mas o que é a nossa pergunta hoje à noite, o Natal para nós é uma convicção. Quer dizer, é tradição, é emoção, pode ter as duas coisas, mas é uma convicção. Então eu quero ler a história do Natal conforme é relatada em Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante até o versículo 20. Então havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal que vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, Natal, tradição, emoção ou convicção? Eu quero destacar 6 atividades que aconteceram no primeiro Natal. A primeira atividade foram os anjos. Eles anunciaram aos pastores o nascimento do Salvador, do menino Jesus. Depois entoaram um grande louvor. Precisamos ouvir o anúncio da palavra de Deus. Ela precisa vir dos céus para que possamos ter fé. A gente só tem fé se a gente ouve a palavra de Deus e o testemunho da palavra de Deus. Os pastores ouviram os anjos trazendo esta mensagem. E agora entram em cena os pastores. Eles atenderam a mensagem dos anjos e foram constatar a veracidade da mesma. Temos que ser praticantes da palavra ouvida ou lida, senão ela some. E Jesus compara essas pessoas com solo. Existem 4 tipos de solo e a palavra é semeada, e tem um tipo de solo de pessoas que não tomam posição nenhuma, é o caminho, e aí vem os pássaros e picam, comem a semente, né? E assim acontece na nossa vida. Se nós não praticamos o que Deus nos está falando na sua palavra, sejam anjos, como no caso aqui, sejam pessoas humanas que Deus coloca no nosso caminho, que nos ensinam a palavra, então nós ficamos sem nada. O que os pastores fizeram? Eles obedeceram, e aí os pastores adoraram o menino Jesus. Eles foram até lá, obedeceram aos anjos e foram até lá para verificar se é verdade mesmo. E que chegaram lá, fizeram o quê? Eles adoraram. Adoração é uma obra, é uma força muito forte contra as obras do diabo. No louvor, nós dizemos o que Deus faz.
e na adoração dizemos quem Deus é. O que os pastores fizeram mais? Eles relataram aos que estavam lá reunidos, principalmente os pais de Jesus, José e Maria, a que os anjos haviam dito. Nós também somos devedores às pessoas que conosco convivem e às que Deus coloca no nosso caminho, de contar a boa e alegre notícia da salvação. Maria e José, eles tinham essa profecia já. Maria, quando engravidou, ela já recebeu essa profecia, que ela ia engravidar e ia ter, no ventre dela ia nascer o Salvador. Mas tinha que alguém testemunhar para eles. Eles precisavam ouvir da boca dos pastores o cumprimento dessa profecia. Talvez eles nem estavam aí, o que estava acontecendo. Aí os pastores confirmaram a profecia, explicaram para eles. E assim também para nós, sempre tem pessoas que têm o dom de nos revelar aquilo que Deus quer fazer através da palavra em nossa vida. Aí encontramos aqui em quinto grupo de pessoas, a Maria, a mãe de Jesus. Ela meditava as palavras que os pastores disseram em seu coração. O que significa meditar? Não é aquele meditar de você se esvaziar, não pensar em nada. Não, meditar é você receber, e a palavra meditar no original quer dizer ruminar. Aquilo que as vacas e acho que as ovelhas também fazem, quando comeram, eles deitam e ruminam aquilo que eles comeram. E enquanto eles ruminam, essa substância que eles comeram, esse alimento, transforma-se em lã, no caso da ovelha, no caso da vaca, transforma-se em leite, em carne. Então, se não ruminassem, não teria valor nenhum ter recebido todo esse pasto. E para nós significa que a gente ouve com a mente, com o ouvido, entende com a mente, mas aí deixa cair no coração para ruminar. E aí essas palavras se encaixam na situação de nossa vida. A palavra de Deus é vida para quem a encontra. Lá em Provérbios é dito que é saúde para os ossos, Provérbios capítulo 4. Quando ela cai no coração, ela é saúde. E a gente, então, o Espírito Santo nos ensina a aplicar essa palavra. Por exemplo, no caso de doenças, a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas que Jesus levou na cruz, nós fomos sarados. Quer dizer, a minha doença, meus problemas, foi tudo colocado nas feridas de Jesus. O meu estresse foi colocado em Jesus, porque Jesus suou gotas de sangue, ele estava estressado e suou gotas de sangue, tão estressado que ele estava. Então, você não precisa mais ficar estressado, não precisa mais ficar deprimido, se você confia na palavra de Deus e aplica ela na tua vida. E o sexto, quem aí atuou na história do Natal, novamente os pastores. Eles voltaram aos seus afazeres, mas eles não calaram, eles ficaram falando daquilo que eles tinham ouvido e visto. Eles testemunharam, não podiam mais calar, e tão grande era a experiência que fizeram com o menino Jesus. A experiência que fizeram naquele estábulo onde Jesus tinha nascido. Eles foram as primeiras testemunhas do Natal. Eles que falaram aos outros o que havia acontecido naquela noite. Então, os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, mas os pastores, eles testemunharam a veracidade de Jesus. Então, os anjos não podem testemunhar, eles só podem comunicar, porque eles não são gente. Mas gente como nós, que recebem através de Jesus o perdão dos pecados, que recebem a nova vida quando aceitamos Jesus, nós podemos testemunhar e nós devemos testemunhar e falar a todos o que nós temos ouvido e visto. E foi isso que também provocou para os apóstolos depois a perseguição. Quando eles foram chamados a atenção pelas autoridades, Pedro disse: não podemos calar daquilo que temos ouvido e visto. Então, se você fez uma experiência com Jesus,
fale isso adiante, porque isso traz fé para a outra pessoa. Apesar, a palavra já traz a fé, ela incentiva a fé, mas o testemunhar, ele deixa essa fé viva, porque é uma experiência. Ainda ontem eu fiz uma visita a um velho conhecido, inclusive um parente de longe, e antes de irmos embora, eu ir embora depois de 4 horas de visita, aí eu perguntei, posso ainda fazer uma oração? Aí eu disse, mas antes de fazer a oração, eu preciso falar de Jesus para vocês. Aí eu comecei a testemunhar algumas coisas dos últimos 20 anos que nós vivemos lá na Alemanha. Eu senti o desejo de comunicar para eles, compartilhar. Aquele irmão ficou assim de boca aberta, ouvindo, não pode ser, Jesus, é Jesus fazendo tudo isso. Então depois disso nós oramos. Então temos que testemunhar daquilo que nós temos ouvido e visto. Isso traz esperança para as outras pessoas. Que o seu Natal não seja apenas um Natal de tradição, de emoção, e amanhã paga tudo, no fim do ano fica as contas para pagar, ou no começo de janeiro, porque o cartão de crédito vence daí, e fique sábado o teu Natal. Mas se você tem um Natal com Jesus, se você crê que Jesus veio para te salvar, que Jesus veio para preencher aquele vazio dentro da tua vida, para perdoar teus pecados, para que você tenha vida eterna. Se você crê isso, se você aceita isso em seu coração, então você teve um verdadeiro Natal. Porque assim Deus amou o mundo, de tal maneira Ele amou o mundo, que entregou o seu único Filho para morrer lá na cruz, para que todos que creem nisso, que creem nele, não se percam, mas tenham a vida eterna. Você já tem a vida eterna, é só receber ela. Posso fazer uma oração? Senhor nosso Deus, Deus do Natal, Pai Celestial, nós te agradecemos que não tinha outra saída para salvar esse mundo dos seus pecados do que enviar teu próprio Filho para, naquela cruz, carregar o castigo de Deus, o juízo de Deus, e isso na carne, porque a tua palavra diz que o pecado tem que ser punido na carne. E Jesus, naquele momento, era filho do homem, sofrendo todas essas injustiças, porque até tu, ó Pai, o abandonaste, porque tu não pudeste mais ver o que estava acontecendo. E obrigado, Jesus, que tu aceitaste o desafio vir a esse mundo para nascer pobrezinho e humilde numa manjedoura e trilhar o teu caminho esses 3 anos sob perseguição até a morte de cruz. Obrigado, isso tudo fizeste por nós, levando lá na cruz o castigo de nossos pecados para que nós não precisássemos ir ao inferno. Obrigado, Jesus, que também nas tuas feridas levaste todas as nossas doenças e nós estamos curados através das feridas que tu levaste. Muito obrigado, que este é o maior presente do Natal. Então nós nos alegramos com a tradição que nós temos, nós alegramos nas emoções do Natal, mas nós queremos permanecer com esse presente que amanhã ainda brilha e durante o ano nos carrega até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.